Vivemos em tempos difíceis e inéditos, de grandes mudanças mundiais. O que acontece em outras localidades do globo afetam o nosso país e o contrário também reverbera em outros lugares. Muito vem sido dito e debatido após a morte de George Floyd em Minneapolis. Manifestações tomaram forma e expressão nos Estados Unidos e diversos lugares do mundo se levantaram em vozes contra o racismo. No Brasil, a morte do jovem João Pedro, assassinado dentro de sua casa no Rio de Janeiro pela necropolítica do Estado, fez ecoar pelas cidades do país que vidas pretas importam. Houveram também manifestações antifascistas em apoio à democracia de eternos times de futebol rivais que se uniram em prol de uma só voz. Quais lutas queremos ou são importantes travar? E o que a arte e a cultura têm com isso? Salve seres audiovisualizadores, eu sou Didi Monteiro e esse é o episódio 5 do canal 3 Tá Bom. Nesse vídeo, problematizo ou falo um pouco sobre onde nos situamos historicamente. E para abordarmos os levantes atuais sobre racismo e fascismo, precisamos recorrer a conteúdos outros, conteúdos que olham de maneira estrutural para o contexto atual. Para começarmos a entender tudo o que está rolando, é necessário falarmos sobre necropolítica, que se trata de um conceito desenvolvido por Achille Mbembe, filósofo negro, historiador, teórico político e professor universitário camaronense. Em 2003, escreveu um ensaio questionando os limites da soberania, quando o Estado escolhe quem deve viver e quem deve morrer. O ensaio virou livro e chegou ao Brasil em 2018, publicado pela editora N-1. Para Mbembe, quando se nega a humanidade do outro, qualquer violência torna-se possível, de agressões até a morte. A soberania do Estado diz que ele tem poder sobre o país e, teoricamente, sobre a população. Porém, essa soberania não ruma para a vida na necropolítica, mas sim para a morte. Esse funcionamento vem se dando desde a Revolução Francesa, o qual cria mecanismos para matar mais pessoas com menos esforços, através de aparatos tecnológicos e materiais. Dessa forma, Mbembe diz que o Estado-nação nesse modelo surge para incutir medo, terror, violência, a fim de consolidar o domínio de um determinado grupo social e de uma determinada classe, para garantir a hegemonia de certo status social. Olha só, pegando outro exemplo, o período da Idade Moderna se configura como a própria escravidão. A escravidão inserida nesse modelo de Estado moderno não aponta para a vida, mas sim para a negação dessa vida. Seria a apropriação do outro, dos sujeitos, como não humanos e sim como coisa, propriedade, bem material. Então, quando se coisifica o indivíduo, tudo se torna possível e aceitável de ser feito com aquele a qual a sua humanidade foi usurpada. A condição de não humano está associada aos projetos raciais e ao processo de racialização, muito bem descrito por Adilson Moreira no livro Racismo Recreativo, publicado pela coleção Feminismos Plurais, coordenada pela filósofa, feminista negra, escritora e acadêmica brasileira Djamila Ribeiro. O livro de autoria do psicólogo, professor, doutor pela Universidade de Harvard em Direito Antidiscriminatório e colunista da editora de justiça da Carta Capital, Adilson Moreira, diz: o racismo é uma ideologia e uma prática que está em constante transformação, razão pela qual ele pode assumir diferentes formas em diferentes momentos históricos. Observamos em todas as suas manifestações como diferenças de status cultural e status material se reforçam mutuamente na reprodução da marginalização de minorias raciais. Todo projeto racial atribui sentidos específicos à raça. Ela possuirá significados particulares a partir da forma de domínio que se pretende construir.
Se em alguns momentos históricos ela indicava o lugar que os grupos humanos ocupam no processo evolutivo, hoje ela tem sido definida como uma categoria sem relevância, posição central dos sistemas de dominação racial que procuram impedir que ela se torne um critério de mobilização política. O processo de racialização, abre aspas para Dilson Moreira, seria uma forma de construção de diferenciação dos indivíduos, prática que possui um objetivo específico. A raça é uma marca que representa as relações de poder presentes em cada sociedade. Não há, portanto, brancos e negros, mas sim mecanismos de atribuição de sentido de traços fenótipos para que a dominação de um grupo sobre o outro possa ser legitimada. Fecha aspas. Então, minha gente, o que vivemos é justamente essa lógica, pois a soberania do Estado acontece de maneira estrutural pela necropolítica. A garantia da ordem social existe quando há um determinado grupo que está sujeito à mutilação, ao sacrifício e ao extermínio para garantir a suposta ordem social do grupo dominante. Logo, essa forma de funcionamento é uma política racional que não ruma para a vida, mas para a utilização de múltiplos métodos da tecnologia existente para controlar o outro que foi classificado como inimigo sob constante vigilância, policiamento, controle e, sobretudo, sob a condição de poder ser exterminado. No entanto, existem grupos que podem sentir dor, luto, revolta, ter direitos e outros grupos, como os mais vulneráveis e racializados, não. Diante de tudo isso, quando vemos as mortes de George Floyd e de jovens como João Pedro no Rio de Janeiro e mais recentemente do adolescente Guilherme Silva Guedes, tanto aqui no Brasil quanto fora, às vezes nos perguntamos o porquê as reações são distintas. Talvez a resposta seja que tenhamos outra cultura e que o povo brasileiro demore mais tempo para perceber toda a sua potencialidade. Pode ser também herança do colonialismo e de violências extremas nunca reparadas, degradadas pela própria necropolítica de Estado, que destitui os sujeitos de seus direitos e de seu lugar de humanidade, criando subjetividades que não se reconhecem como humanas. O racismo no Brasil e nos Estados Unidos é violento, mas pessoas negras norte-americanas que experimentaram o Brasil o perceberam mais violento que os Estados Unidos. Algo importante. O racismo é estrutural, também é institucional. Logo, estamos falando de algo que está intrínseco no tecido social de diferentes formas, das mais implícitas até as mais escancaradas. Esses dias, o chanceler Nestor Foster, que está responsável pela Embaixada do Brasil nos Estados Unidos da América, enviou um telegrama, eu nem sabia que isso existia mais, dizendo que o presidente norte-americano Donald Trump está certo em seu posicionamento negacionista e autoritário diante das manifestações e que esse papo de racismo é uma invenção da mídia progressista norte-americana. A alucinação é tamanha que esse sujeito ignora o fato de que até o George W. Bush, o ex-presidente dos Estados Unidos e membro do Partido Republicano, ou seja, o mesmo partido conservador de Donald Trump, disse que é preciso combater o racismo estrutural que assola os Estados Unidos há séculos. O racismo no Brasil acontece de maneira velada por condições históricas que não estão presentes nos Estados Unidos. O Brasil é uma sociedade de uma democracia não consolidada, autoritária e extremamente desigual. Nosso Estado é muito mais violento e nossa história é cheia de contradições. Um exemplo desse racismo estrutural é que nesse momento de pandemia, quem mais morre são as pessoas negras, latinas e pobres, ou seja, as pessoas racializadas que estão inseridas dentro de um projeto de racialização. Recentemente, em um programa da Jovem Pan, onde parece que para ter um trampo lá o critério base é ser um completo idiota, salvo raríssimas exceções, um cara chamado Adrilles, não sei se vocês conhecem, teve uma das falas mais racistas e também negacionistas da história recente da mídia.
Mas o que esperar de um cara que chama Olavo de Carvalho de professor? E eu vou ter que meter o Chuck Norris de novo. E as negras não foram estupradas, elas namoravam com brancos. Ou seja, a gente criou uma cultura democrática racial graças ao pouco racismo que a gente tem diante de países como a África do Sul. Essas pessoas precisam ser interrompidas e corrigidas no ato, pautando sempre a questão material e da história, para que não se dê margem a argumentações racistas e negacionistas como essa. E o que a arte e a cultura têm com isso? A arte e a cultura estão ligadas ao próprio processo de construção da modernidade, portanto, da raça, pois a arte trabalha com um conteúdo simbólico, serviu e serve para legitimar o imaginário, os ideais do que é certo e o que é errado, o que é para ser inspirado e o que deve ser deixado de lado. A arte e a cultura têm o papel subjetivo de criar olhares e realidades, signos, e ela não é isenta. Podemos compreender o conteúdo simbólico como o poder de construir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, confirmar ou transformar a visão de mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo. Portanto, o mundo só se exerce se for reconhecido. Existem zil formas de se posicionar e lutar contra o racismo em todas as esferas da vida, e não só fazer isso no momento quando algo acontece, mas sim uma postura permanente e condicionante do próprio comportamento social. E é explícito que uma hora tudo isso, toda essa estrutura que falamos anteriormente, iria explodir. E é isso que estamos vendo em diferentes lugares do mundo e também no Brasil, com diferentes levantes e manifestações populares. Mas parece que há uma mudança na formatação das manifestações e seus manifestantes. Um levante jovem, negro, periférico, mas também com diversos aliados brancos e de outras classes sociais. Mas o que é perceptível é a tomada de consciência diferente do que vimos em 2013. Se bem que o desenho da repressão do Estado personificado na força policial parece ser o mesmo. Porém, quanto mais o poder coercitivo aperta, mais os movimentos ganham tamanho e força. Tratando-se de Brasil, o que vimos recentemente foi a junção de pessoas de times de futebol, movimento antifascista ou movimento antirracista, que eu acredito ser a pauta fundamental e que desemboca em outras. Mas o que foi visto, em sua maioria, são jovens negros e negras, trabalhadores de diferentes serviços, motoboys, o pequeno comerciante e moradores das periferias. Teve também, mas em número menor, bandeiras de partidos de esquerda e todo mundo foi acolhido ali no movimento. Porém, dessa vez, as falas eram novas e mais agressivas, pois o momento é outro e a conjuntura política social não está de brincadeira com seus constantes ataques à democracia, apoiada por asseclas devotos como uma porção de manifestantes verde e amarelo pró-desgoverno que insiste em suas micaretas de Corona Fest, mas apoiada também por pessoas que não são tão devotas do bolsonarismo, mas que em certa medida engrossam o coro. Aqui vou te dar um toque na moral. Se você não se acha fascista, mas em alguma medida concorda com essa merda toda que tá aí, sinto muito te informar, fião. Mas você tem um pezinho ou os dois pés no fascismo. Calma, mas nem tudo está perdido. O conhecimento resgata e o olhar crítico cria novas perspectivas. Muitos debates ainda são travados em torno do momento, se é ou não a hora de ir para as ruas. Mas quando será a hora se ela, a rua, já estava há tempos sob o monopólio da extrema-direita bolsonarista neopentecostal cloroquinada? As ressalvas sobre a questão do coronavírus e da Covid-19 são totalmente pertinentes e válidas,
Mas por outro lado, estamos falando de pessoas que estão cansadas e também muito griladas com o que está rolando e que não tiveram como se proteger do vírus e da doença, porque pegam um busão todo dia para ir para o trampo, caso contrário, o bagulho endoida. E também estamos falando de quem mora em condições onde não há como fazer o distanciamento social e que repressão policial por repressão policial já conhecem bem esse roteiro que é repetido dia sim e dia também nas periferias brasileiras. Mas aqui vai um alerta a uma parte da esquerda tradicional. Muitos estão desconectados do mundo real, de uma perspectiva mais ampla do que são os núcleos periféricos mais vulneráveis, e não é de hoje. Mas Rudá Hit, cientista político formado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo na década de 80, mestre em representação sindical no Brasil pela Unicamp e doutor em Ciências Sociais pela mesma instituição, disse em um texto publicado recentemente, abre aspas, mas no confronto como o que ocorreu na manifestação, esta esquerda deixou estampada a diferença dos ambientes em que ficou paralisada neste momento e o ambiente para onde foram os jovens negros das periferias. Um apartheid comportamental de grande envergadura. O discurso de muitos jovens que estavam nas ruas era irônico, forte e de esquerda, ou flertando com valores de esquerda, nenhum de direita. Todos falavam do enfrentamento de classe, sim, usavam o termo classe social e não estavam para brincadeira. Fecha aspas. Quando estamos falando de esquerda, estamos falando sobre a porção parlamentar e a parcela organizada em partidos políticos que parece distanciada da população e estabelece uma relação verticalizada que precisa ser revista para ontem. Caso contrário, a mesma pode ser extinta, como já aconteceu em outros lugares do mundo. Temos como exemplo a Itália, que na década de 70 possuía uma esquerda forte e hoje ela é praticamente inexistente. Eu vou deixar na descrição o link para um vídeo do canal Tese 11, da Sabrina Fernandes, que fala sobre ecossocialismo, que é a corrente da esquerda que eu, particularmente, acredito ser mais possível em tempos atuais. E as artes e a cultura têm um papel fundamental nesse processo com suas músicas, vídeos, textos, peças, danças e artes visuais, contribuindo fortemente com o poder simbólico e fazendo uso de todo o seu aparato subjetivo, mas se atentando para não cometer os erros do passado, como foi dito anteriormente aqui neste vídeo, para não prestar um serviço a construções de narrativas que são descoladas da realidade social. E hoje temos um convidado especialíssimo para falar sobre temas muito importantes e totalmente pertinentes nesse momento. Eu estou falando do co-deputado estadual por São Paulo da bancada ativista Jesus Santos. Rasga o verbo, Jesus. O atual momento que a sociedade brasileira vem vivenciando se expressa pela crescente da cultura liberal, conservadora, que tem impulsionado a meritocracia e o individualismo como práticas viáveis para a construção de relações sociais saudáveis, que a gente sabe que é impossível. E percebemos inclusive como isso tem se expressado observando o governo federal, que é um dos pilares, um dos fios condutores que tem inclusive alimentado a sociedade brasileira de sentimentos racistas, misóginos, transfóbicos e fascistas. E para piorar, todo o debate apresentado desde o golpe institucional de 2016, de combate à corrupção, aceleração da economia e aumento de empregos, vemos reverberar, na verdade, novos casos de corrupção. Filhos do presidente são investigados e imputados a eles uma série de denúncias. A recolocação do Centrão no Executivo mostra, na verdade, que todo o falatório de que o Executivo não seria loteado foi e é mentira. O que nos coloca nos piores rankings de desenvolvimento mundial.
É importante dizer que nos foi roubado o direito à participação. A estratégia de acomodar nossos corpos se vê sendo confrontada diariamente com inúmeras tentativas de avançarmos nós por nós, como sempre foi. E é nesse sentido que entender as culturas pretas dos povos indígenas das periferias como instrumento de luta capaz de ampliar a narrativa emancipatória aponta um horizonte concreto para uma vida livre, abundante e coletiva. E eles sabem muito bem disso, tanto é que as primeiras medidas sempre são os ataques aos organismos culturais. Vocês devem se lembrar do fechamento do Ministério da Cultura lá em 2016, e nos dias de hoje vemos isso sendo posto em prática pelas constantes ameaças de veto à Lei 1075, a Lei Aldir Blanc do Congresso Federal, que visa repassar recursos a profissionais da cadeia produtiva da cultura e a espaços culturais. Ou até mesmo a falta de comprometimento de governos estaduais e municipais. Aqui no caso de São Paulo, tramita em sistema de urgência a PL 253. E este projeto até agora não foi para a votação. Este projeto visa, inclusive, a realização de recursos, repasses, uma renda emergencial de um salário mínimo para os profissionais da cultura e incentivos financeiros a espaços culturais, que inclusive neste momento de pandemia tem sido a estrutura central no combate ao Covid-19 nas periferias. Entender que este setor, que foi o primeiro a parar e será o último a voltar, precisa estar com garantias e a dignidade das trabalhadoras e trabalhadores funcionando de forma plena, é que urge a necessidade da aprovação deste projeto. Já está posto quais são as nossas tarefas. Agora é hora de arregaçarmos as mangas e irmos em frente. É por isso que é necessário buscarmos agora a construção de um projeto de país, de cidade, de estado que seja referenciado a partir das nossas questões, das nossas necessidades, de todo o acúmulo que os nossos povos e os nossos ancestrais nos deixaram de legado para caminharmos e construirmos o amanhã. E é nessa perspectiva que eu convido a vocês para que possamos refletir e pôr em prática ações contundentes, assertivas, que nos levem para o caminho de uma sociedade livre, abundante e coletiva. Tamo juntos e até a próxima! E chegamos ao momento desse canal que divulga o trabalho de artistas que admiramos e apoiamos. E hoje vamos falar do trabalho do músico Dan Silva. Dan Silva é músico, compositor e ator, morador do Grajaú, zona sul de São Paulo. O artista transita pela música levando profundas sensações e sentimentos ao seu trabalho autoral, que mantém fortes referências musicais da MPB. Em 2017, Dan fecha parceria com a banda Abstrações e passa a ser acompanhado por Ronaldo Oliveira guitarra, Johnny Nogueira guitarra, Edu Camargo baixo e Welton Fernandes bateria, apresentando o show intitulado Amores, Mandigas e Revoluções Diárias. Eu penso que a gente tem um papel muito importante dentro da sociedade. Nós que falamos com o público, né? Nós que divulgamos nossos trabalhos, né? A gente que fala, a gente que canta, a gente que declama. Eu acho que você pode falar o que você quiser, cara. Eu acho que você pode falar sobre amor, né? Acho que você pode falar sobre política. E é muito importante que coisas assim sejam faladas. E eu acho que o posicionamento é mais importante ainda. Eu sempre procurei ao longo da minha vida me posicionar, né? Sabendo de onde eu venho, sabendo qual foi a minha formação de vida. Eu posso cantar sobre o que eu quiser, mas eu sei
o que eu sou, né? E sei dos meus pensamentos, das minhas convicções. E eu acho que é importante a gente se posicionar demais. Eu sou completamente a favor das lutas antirracista, antifascista, desde que a gente saiba o que a gente está falando, né? A gente vive num momento complicadíssimo, que é esse momento da pandemia, que se instaurou um caos, né? É uma coisa que já é muito difícil, ainda mais com o tipo de governo que a gente tem, se torna mais difícil ainda. E esses estopins, né, que aparecem justamente neste momento de pandemia. E o que a gente faz, se a gente vai pra rua, se a gente não vai pra rua, o que a gente faz, como é que a gente se comporta. Eu penso da seguinte forma, cara. Faça o que você tiver de fazer. Se você quiser ir pra rua, mano, vá pra rua. Se você quiser ficar em casa, se você precisa ficar em casa, fique em casa. Saca? Porque a gente está falando de uma coisa, né? A gente está falando de vidas. E vidas que morrem na mão do Estado, né? Vidas que são tiradas o tempo todo, né? E vidas, corpos negros, né? São sempre corpos negros que caem. São sempre corpos negros que estão ali na calçada. E agora a gente tem também um número gigante de pessoas que estão perdendo suas vidas por conta da Covid. Então eu acho que é assim, cara. Eu particularmente fico em casa. Eu fico em casa porque eu tenho minha mãe para cuidar. Logo, logo vou ser pai. Tenho minha companheira também para estar do lado dela, o que neste momento de pandemia se torna muito mais difícil, porém eu não ouso dizer que quem está indo para a rua está errado, ou quem está indo para a rua é irresponsável. Eu acho que sair é legítimo e estar em casa também é mais legítimo ainda. Então, eu fico com essas palavras, né? Acho que eu li recentemente e eu achei maravilhoso os questionamentos, né? Do Brau ir pra rua e do Emicida ficar em casa. E aí eu vi que o Brau foi Malcolm, o Emicida foi Martin, e os dois estão certos. Eu fecho com isso. Assim, realmente é o que eu concordo. Os dois estão certos. Então, vá pra rua, fique em casa. A gente só precisa tomar cuidado para que a gente não volte a reproduzir coisas que aconteceram outrora. Eu pego muito, por exemplo, as coisas das jornadas de junho, que rolou um movimento contrário daquilo que se iniciara e virou o que virou. Então eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Acho que no meio do caos, às vezes a estratégia ela se perde, mas é necessário, a gente está com sangue no olho e com toda a razão. Mas ao mesmo tempo a gente precisa botar as ideias no lugar e ver como é que as coisas funcionam. Eu acho que é por aí. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui.
Deixe seu like ou dislike, se inscreva no canal e compartilhe, contribua para que esse e outros vídeos cheguem a mais pessoas. Vou deixar aqui algumas dicas de livros dos temas abordados nesse episódio, para quem quiser saber mais sobre os assuntos, beleza? Muito obrigado, minha gente. É hora de dizer a que viemos e vamos nessa! Que um dia eu possa ver você chegar aqui, que possa parecer o fim de todo mal. Caminhar no abismo que você é, descansar